Sempre pesquisamos, né, todos os assuntos, todas as áreas do conhecimento, e a ufologia não deixa de ser mais um tema importantíssimo, né, dentro do nosso campo de pesquisa. Apesar do que muitas pessoas têm preconceitos, né, e até medo desses assuntos, nós investigamos porque sabemos que é de extrema importância esses fenômenos, né, que acontecem aí no mundo já há muito tempo. E o ser humano não consegue explicar com total clareza e certeza, dentro do método científico, o que são essas manifestações que ocorrem, né? Então, existe muita especulação, muitas teorias, muitos espertinhos aí também, né? Tentando se apossar do nome da ufologia, principalmente aqui no Brasil, já há algumas décadas, como se fossem os detentores dessa verdade, dessa ciência, dessas comprovações. Quando, na verdade, existe toda uma manipulação por trás, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O que significa realmente esse estudo dos fenômenos voadores não identificados e suas consequências, que muita gente relata, muitos pesquisadores, muitos grupos também, né, de diversas linhas aí, que têm pesquisado essas coisas. E a gente sabe que o que a mídia mostra, principalmente os filmes de ficção científica, toda essa abordagem fantasiosa com relação à existência de supostamente vida em outros mundos, em outros planetas, é uma grande balela, é muita ficção, muita fantasia que eles criam, justamente para trazer medo, pânico nas pessoas e desinformação sobre o que realmente acontece. E, de certa forma, quem está por trás dessa distorção dessas informações também tomaram posse do que eles chamam hoje de ufologia oficial, a ufologia convencional, casuística, né? Que eles têm um certo grupo de pessoas que detém o controle dessa informação e, de certa forma, constrói uma agenda por trás, até mesmo desse estudo da ufologia, para desinformar as pessoas, para não passar o verdadeiro conhecimento, para desvirtuar um pouco o caminho das pesquisas, para confundir as pessoas. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quando surge essa outra vertente da ufologia, que são estudos mais ligados ao esoterismo, ao espiritismo e outras abordagens espiritualistas, né? Na verdade, eles estão buscando esse contato, mas de uma forma mística, de uma forma espiritual, de uma forma que eles tenham algumas comprovações, porém, através da metodologia esotérica espiritual, através de mensagens, canalizações, né? Que eles julgam estar recebendo informações de consciências e de seres que estão em outros planos, passando conhecimento, geralmente para desenvolvimento moral, e todo esse caminho de desenvolvimento espiritual e da consciência. Muitos trazem informações sobre a transição planetária, sobre o que está acontecendo no mundo. Essas pessoas estão aí fazendo, na verdade, um teatro, muitas vezes, porque nem elas sabem que elas estão participando desse teatro, desse movimento, dessa engrenagem que foi construída, tanto no plano físico, por trás dessa agenda que existe em cima dessa ideia de extraterrestres, de ufologia, que é movida por um governo oculto que tem essa intenção de distorcer o conhecimento, e da mesma forma que no plano espiritual, no plano extrafísico, existe também algumas distorções. Não se pode confiar em certas entidades ou mensagens, ou até mesmo pessoas, seres humanos, que estão ali se dizendo intermediárias ou médiums, né, ou canalizadores de informações. Só que isso não é ciência, né? Isso não tem como você provar que isso está acontecendo. Na verdade, até mesmo a ufologia casuística, ela busca um pouco mais cientificamente do que a ufologia esotérica, porque a ufologia espiritual, esotérica, fica no campo das mensagens, da intuição, da mediunidade, da canalização, né? Mesmo os casuísticos, que estão buscando evidências físicas, né? Experiências, pessoas que tiveram casos de abdução ou de avistamentos de naves, outras coisas mais. E eles relatam, né? Pegam esses dados e acumulam informações de acontecimentos, de fatos que ocorreram. E, em paralelo a isso, junto com esse pessoal da casuística, existe também aquele pessoal que faz o estudo das religiões antigas, da arqueologia, e faz o paralelo com a ufologia,
que são os alienígenas do passado, né, os extraterrestres do passado, os visitantes, os antigos astronautas, que eles chamam. Esse grupo de pessoas está muito ligado à casuística também, porque eles estudam as civilizações antigas, as evidências que existem nesses povos antigos, da presença e da visitação de certas inteligências, de alguns seres. Isso é fato, é obviamente que isso dá para se comprovar através da ciência, pela arqueologia, mas não existe um interesse que a ciência e a arqueologia avance mais nesse campo de estudo, justamente para não encontrar a verdade por trás de toda essa história que está oculta, né, da humanidade. Eles não mostram, eles deixam tudo na superfície, tudo superficial, justamente para ninguém se questionar e dar um passo além. E quando surge algo que se aproxima dessa verdade que está sendo desvendada, eles dão um jeito de distorcer, ou de alterar, ou de abafar, ou de desvirtuar aquela informação e construir uma ficção científica, né, uma fantasia em cima daquilo. Ou levar, como eu falei antes, para o lado místico, esotérico, de mensagens e tudo mais. Fica muito no campo da especulação e pouca coisa acontece realmente de modo científico, de modo que se possa comprovar definitivamente a existência ou não de outros seres vivendo aqui paralelamente a nós, em outros mundos ou em outras dimensões da realidade. Nós aqui estamos aqui para questionar, né, e buscar a verdade, o conhecimento que se aproxime cada vez mais da ciência, cada vez mais de uma linguagem que todos possam ter realmente a comprovação através de experimentos. E, de certa forma, essas experiências na ufologia espiritual, esotérica, tanto na ufologia casuística, são válidas. Essas pesquisas, né, sobre civilizações antigas, dos antigos visitantes, né, supostos visitantes que chegaram aqui ao planeta, isso é válido porque é uma busca de conhecimento. Só que ficar estagnado e cristalizado nisso, né, como se isso fosse a verdade absoluta, vai limitar a gente. Nós temos que dar passos maiores, nós temos que buscar informações que não estão ainda aí sendo reveladas para nós. Então, muitos desses pesquisadores, eles têm bom coração, entre outros que estão aí para tentar manipular e servir de laranja, para distorcer a informação, principalmente aqui no Brasil. Os maiores nomes da ufologia estão aí tidos, né, como os bambambãs do conhecimento ufológico, das experiências, só que nunca viram absolutamente nada, não tiveram prova de nada. Na verdade, são meros papagaios repetindo o que eles acham, que acreditam, na verdade estão construindo uma espécie de religião em cima da ufologia. E nada disso é a verdadeira ufologia, que se pode dizer assim, a ufologia moderna. O nosso objetivo hoje é diferenciar e mostrar com um pouco mais de clareza e lucidez o que nós, pesquisadores, né, de Dáquila, integramos e compreendemos como um campo científico de pesquisa desta ufologia, que nós chamamos de ufologia moderna. O fato é que nós temos que ter muita clareza em relação a isso tudo, porque, assim, na história da humanidade, diversos relatos de experiências têm sido passados pelo ser humano em diversos povos, diversas culturas, né? E isso está muito presente nas antigas religiões, nas escrituras sagradas, de todas as religiões, né? Apresentando a intervenção e a visita de alguns personagens que aparentemente vinham de fora. Quando eu digo fora, não necessariamente de outros planetas, tá? Não necessariamente como a ficção científica mostra, como a ciência diz, né, que existem outros planetas e outros lugares aí no cosmos, que dá para pegar um foguete aqui, sair de nave e chegar lá. Não necessariamente. A presença e a visita dessas consciências, ela está escancarada em diversos textos antigos, em diversas experiências, relatos, e também nos últimos anos, né, nos últimos séculos aí, estamos tendo muitos relatos de pessoas que avistaram coisas diferentes no céu, luzes, né, algumas manifestações, e pessoas que se diziam estar sendo contatadas por seres que se diziam extraterrestres, ou seres de outros mundos, que não são da Terra. Só que nós temos que entender isso, não é, de uma forma muito clara, ou até mesmo de uma forma científica. É possível, e não de uma forma mística, esotérica, filosófica. Nós temos que tirar um pouco nossas crenças, deixá-las de lado um pouco, e analisar isso por um ângulo bem concreto, bem lúcido e racional.
Se nós estamos falando da nossa existência aqui na Terra e de experiências que podem ser comprovadas através da própria experimentação, como nós dizemos, é possível sim nós estarmos em experiência e manifestarmos essa interação ou com outras realidades, ou essas outras realidades estarem em relação conosco. Isso é possível. Inclusive, é possível mensurar e comprovar cientificamente essas interações. Agora, outra coisa é a gente especular e trazer algo baseado apenas na fé, na crença, muitas vezes condicionada por um sistema que está aí construído para nos iludir dentro de uma matrix, de uma ilusão, de um mundo de carochinha que foi criado para distorcer a nossa percepção, para tirar a gente da busca e do caminho que nos levaria a verdadeiro propósito de estarmos aqui na Terra. Durante toda a história da humanidade, houveram relatos de povos que eram contatados por seres que vinham do céu. Então, o que significa esse céu? Seriam outras realidades, outras dimensões? E esses seres se manifestavam aqui, se materializavam aqui, entravam em contato com a humanidade. A Bíblia cita os anjos, né, e outros mensageiros, intervenções de alguns personagens, de alguns avatares, de alguns mestres, mensageiros, que vinham trazer conhecimento para os povos antigos. Sempre acontecia isso, e isso está espalhado no mundo inteiro. E a maior intervenção, podemos chamar de extraterrestre, na verdade, é a própria manifestação de Deus. Seria a própria intervenção desse personagem, que muitos chamam de Deus, dessa consciência suprema, desse ser criador maior, que sempre se fez presente na história da humanidade, em todos os povos, mesmo pela crença ou por essas intervenções que ocorriam no passado, ou através de seus mensageiros, dos seus anjos, dos seus enviados, dos seus emissários, né? Ou dele mesmo, que muitas vezes dizia se fazer presente para as pessoas. E eles vinham de algum lugar. Eles vinham de algum lugar. Esse lugar é físico? É um outro planeta? É um outro mundo? É um outro continente? É uma outra dimensão? Uma outra realidade? Esse é o caminho que nós temos que seguir em nossas pesquisas, né? E buscar entender, primeiro, existem outros mundos, existem outras realidades, existem outros planetas. Através de nossas pesquisas científicas, nós estamos descobrindo que o que nós acreditamos ser o sistema solar, o universo, o cosmos, na verdade é outra coisa. Os planetas, as estrelas, na verdade são outras coisas. Mas existem sim outras terras desconhecidas nesse sistema que nós estamos. Existem sim outros continentes. E existe uma possibilidade muito grande de muitos desses visitantes do passado terem vindo dessas outras regiões ainda desconhecidas e inexploradas pelo ser humano. Mas isso é só questão de tempo para que a gente possa desvendar e apresentar ao mundo, né? Não tem jeito, isso vai acontecer uma hora ou outra. Esses experimentos estão sendo feitos por nós em Dáquila. Nós estamos chegando a essas conclusões de que existem outras terras, outras regiões aí, e que sim, pode existir vida nessas outras regiões, nessas outras terras. E a possibilidade de que esses outros visitantes que estavam aqui, muitas vezes, na história do passado, da humanidade, vinham desses lugares. Na verdade, eram nossos vizinhos aqui, de outras terras. Em outros contextos, muitas vezes, esses visitantes apareciam vindo do céu, de outras dimensões, de outros planos da realidade. Se eles fizeram isso, por que hoje eles não poderiam estar novamente em contato com a humanidade, estabelecendo essa parceria, trazendo informações, conhecimento e ajuda, né? Seria possível isso estar acontecendo novamente? Seria possível nós estabelecermos essa interação direta com esses seres que podem estar em outras dimensões da realidade, até mesmo comprovarmos que existem seres físicos como nós, seres humanos, talvez com raça e biotipo diferente do nosso, vivendo em outras terras, em outros continentes ainda inexplorados, dentro desse sistema Terra que nós estamos, né? Então fica aí o questionamento. Existe um engano tão grande por trás da ufologia convencional que segue, na verdade, uma agenda do governo oculto, né, para distorcer, como nós falamos antes, que quando surge um indivíduo ou um grupo de pessoas que aparentemente está conseguindo ter as suas revelações e comprovações e experiências concretas, todos se voltam contra. Todos começam a atacar, a perseguir, a difamar esse grupo, essas pessoas. Até mesmo aqueles que se diziam
os maiores pesquisadores do assunto. Então existe muita inveja, muito jogo de poder, muita perseguição, muita mentira por trás desses grupos. Nós temos que ter muito cuidado, não é? Porque as pessoas têm muita ambição e uma sede de poder em cima desses assuntos. Existe muito lobo aí em pele de cordeiro, né, se passando por mensageiros da ufologia, médiums, canalizadores, pessoas que são detentoras de informações, mas muitas vezes elas estão criando isso da própria mente delas. Como eu disse, quando surgem pessoas fazendo um trabalho sério, fazendo uma busca verdadeira, com experimentos, né, e trazem resultados que realmente podem ser comprovados, concretamente experienciados, todos viram as costas, todos se voltam contra. Eu mesmo sou testemunha viva disso, diante das minhas experiências, das minhas pesquisas, dentro da ciência lilarial, no qual é possível, sim, estabelecermos uma relação direta com essas inteligências, com esses parceiros, com esses amigos das estrelas. Isso sempre aconteceu no passado, com diversos personagens da história, está acontecendo agora e vai continuar acontecendo. Quando nós começamos a investigar, pesquisar, sair a campo mesmo para interagir, é muito simples. Basta vocês olharem para o céu todas as noites. Vocês vão ficar surpresos com a quantidade de coisas que serão vistas no céu. Só que a nossa vida é tão corrida, nosso dia a dia, né? O sistema nos engole de uma maneira, nos pressiona a viver de uma forma tão indigna, que nós não temos tempo nem mesmo de parar um pouco e refletir sobre a nossa vida, quanto menos olhar para o céu. Todos nós temos que nos questionar, todos nós temos que parar de apenas viver em cima de crenças, né? Em achismos, em pensamentos repetidos, em repetições que nós encontramos em livros, em doutrinas, em coisas que o próprio ser humano criou. Nós temos que buscar a experiência, buscar as provas científicas na nossa própria vida, fazer da nossa vida uma ciência, uma busca, uma descoberta pela verdade. E é possível, sim, nós, com a nossa própria biotecnologia, que é o nosso corpo e a nossa mente, realizarmos experimentos de interação e de contato com outras consciências que estão aí o tempo todo, convivendo conosco em outras realidades. E não estão aqui na Terra. São, na verdade, nossos irmãos, nossos vizinhos, desses mundos paralelos que existem. E é possível, sim. Eu mesmo conheço mais de 1.500 pessoas que já tiveram seus contatos, suas interações e suas comprovações físicas, verbais, visuais, auditivas, pelos 5 sentidos, que comprovaram, sim, a existência desses seres das estrelas. Por que a ufologia não busca, né, os ufólogos, os grandes pesquisadores, os arqueólogos, os pesquisadores de todos os campos dessa ciência, não busca fazer isso, não busca se desenvolver com um grupo de pessoas que estão aí se esforçando para isso, em vez de atacar essas pessoas, perseguir essas pessoas, difamar essas pessoas, destruir toda a pesquisa e tentar, né, destruir, porque eles não vão conseguir destruir. Na história da humanidade, quando um pequeno grupo conseguia manifestar algo que se aproximava daquela verdade essencial, esse grupo era perseguido, esse grupo era atacado, difamado e muitas vezes silenciado por esse governo oculto, que se utiliza dos laranjas, que muitas vezes se mascaram com o próprio nome e com a própria roupagem daquela linha de pensamento, daquela ciência, para destruir o conhecimento. Foi o que aconteceu na igreja, quando o Império Romano tomou posse de toda a sabedoria, a tradição e o conhecimento deixado por Yeshua, Jesus Cristo, que veio se tornar o cristianismo deturpado hoje que nós temos, né? Graças aos laranjas que formaram a igreja e que seguiram uma agenda completamente direcionada para esconder a verdade do que Jesus Cristo deixou na Terra. E a mesma coisa aconteceu e acontece na área da ufologia. A mesma coisa acontece no campo da geografia, da astronomia. Eles distorceram toda a verdade, eles mentem sobre toda a verdade em relação até mesmo ao formato do nosso mundo, que não é um globo, que não é uma bola. Então eles mentem com relação a tudo. E a ufologia é mais um item que eles usam dentro dessa agenda da Matrix para distorcer o conhecimento e trazer
confusão na mente das pessoas. Mas isso não significa que exista algo por trás da ufologia, algo verdadeiro. E é isso que nós temos que buscar. Nós temos que buscar a verdade por trás da ufologia que está aí distorcida. E que muitos batem no peito, né, se dizendo os donos da verdade. São apenas marionetes, laranjas desse sistema manipulador que está aí para enganar as pessoas. E a ufologia é instrumento disso também. Eu acho que para ficar mais claro, né, e bem claro mesmo, existe mesmo uma intenção por trás dos governos em esconder essas verdades, essas informações com relação à existência de outros mundos, à existência de outros seres que nos visitaram no passado e ainda nos visitam. E estão aí, na verdade, já há muito tempo. Então eles colocam uma ideia de que eles vão chegar, de que vai haver uma presença, uma visitação extraterrestre, que haverá uma intervenção. Os filmes colocam uma invasão alienígena. Tudo isso é apenas para distrair as pessoas e tirar as pessoas do foco, tirar as pessoas da busca do que seria realmente esse desenvolvimento. Porque se qualquer um de nós quiser ter contato com outras consciências, que nós possamos cientificamente, empiricamente, através de experiências, comprovarmos isso tudo, nós temos que usar a nossa própria capacidade mental, desenvolvimento físico, trabalhar a nossa energia para isso. Nós somos o instrumento tecnológico para estabelecermos a própria metodologia científica para provarmos que a ufologia é uma ciência. Porque nós, como seres humanos, temos a capacidade, temos as tecnologias mentais, físicas, para estabelecer essa relação. E é o nosso próprio desenvolvimento que vai trazer isso. E é por isso que o sistema, o governo oculto, as indústrias, os sistemas de mídia, religioso, educacional, político, governamental, colocam para nós um caminho de vida condicionado, direcionado, primeiro, para destruir nossas capacidades físicas e mentais, para adoecer o ser humano, para que o nosso corpo e a nossa mente não alcance os níveis de consciência e de atividade cerebral e de frequência vibracional energética, para que nós possamos começar a interagir naturalmente com essas outras realidades e estarmos em comunicação com essas outras realidades. Eles não querem isso. Então, o que eles fazem? Eles baixam a nossa frequência física, mental, emocional e baixam o nosso nível consciencial para que nós ficamos estagnados, presos numa consciência que nos limita dentro dessa realidade que nos cerca. Essa é a Matrix que eles criaram. Se o ser humano conseguir, por exemplo, atingir um nível, uma atividade cerebral, uma frequência acima de 27 ciclos na sua atividade cerebral, Hertz, ele já começa a manifestar a interação consciente com essas realidades que estão aí. Existem tecnologias, existe toda uma engrenagem por trás desse sistema que nós estamos vivendo, deste mundo, que mantém a humanidade num ciclo baixo, mantém a humanidade sempre em 14 ou abaixo de 14, chegando a 10, 8 ciclos por segundo na sua atividade cerebral, para justamente deixar o ser humano estagnado, inconsciente, incapaz de acessar, através da sua própria experiência, né, e comprovar a existência de outras realidades e outros seres que estão aí o tempo todo. Então essa é a agenda deles, essa é a intenção deles, prejudicar o ser humano, atrasar o desenvolvimento mental, espiritual, físico e genético, inclusive, para que a humanidade não avance, a humanidade não dê passos nesse processo, para que tudo continue como está, nessa cegueira, nessa ilusão, nessa manipulação que eles construíram. Nós temos o dever de passar a informação e caminhar junto com aqueles que estão aí buscando a informação, buscando o conhecimento e querem saber como se desenvolver, como alcançar níveis cada vez mais altos de consciência, de vibração, para romper com esse véu, para romper com esse sistema que está aí, há milênios e milênios, deixando a humanidade escrava, iludida, cega e inconsciente diante das coisas. Quando nós falamos dos nossos vizinhos aí, que podem existir, estar aí vivendo em outras terras, em outros continentes,
que muitos achavam que eram outros planetas, né? Estes, na verdade, estão nesse mundo tridimensional, né? Eles são bem limitados, né? E eles não têm um desenvolvimento consciencial que não tem nada a ver com estes que nós estamos falando, que são nossos amigos das estrelas, que sempre vieram para nos ajudar. Nós estamos falando de um grupo de pessoas, de seres aí, um pouco diferente de nós, fisicamente, né? Mas são humanos também. Apesar de terem um crânio um pouco mais alongado, alguma diferença de pele, de genética, mas são humanoides. Também foram criados por Deus. E estão nesse sistema que foi criado, físico, nesse mundo que nós estamos. Porém, em outras regiões, desconhecidas ainda por nós. Como eles são muito mais antigos do que nós, e têm um pouco mais de tecnologia do que a civilização, a raça humana aqui na Terra, no passado eles visitavam aqui. E foram eles que estabeleceram essas bases, né, esses grupos de poder no mundo, esse sistema que está aí. E, na verdade, eles estão por trás desse sistema até hoje, achando que tem um poder sobre a humanidade. E o que aconteceu? Por algum motivo, eles ficaram aqui. Eles não conseguiram mais voltar. Há milhares de anos, né? Na verdade, eles construíram esse sistema como se fosse um uso capião da Terra. Eles tomaram conta de diversas partes do mundo, que eles chamam os 4 cantos do mundo, né? Eles se dividiram em blocos e construíram seus impérios. E até hoje estão aí dominando, escravizando a humanidade. E as pessoas estão esperando que os seres extraterrestres venham para provar que existe vida extraterrestre. Os caras já estão aqui há milênios. Nós já estamos em contato com eles há milênios, em milênios aqui na Terra. Inclusive, eles foram os primeiros a chegar, antes de nós. Para vocês verem a distorção e a manipulação, a ilusão, a mentira que nós estamos vivendo diante de um sistema que estes seres criaram. E eles criam uma ideia de que eles mesmos não existem e que o ser humano não consegue provar a existência de vida em outros lugares. É muito complicado. E só há uma maneira de encontrarmos essas respostas, a não ser buscar a nossa própria interação com aqueles que não tem nada a ver com esses que eu acabei de falar, com aqueles que estão muito mais evoluídos, com aqueles que têm muito mais tecnologia, com aqueles que estão muito mais próximos de Deus do que nós e estes aí que estão no controle mundial. Tá claro isso? Nós temos que discernir, abrir um pouco nossa mente e começar a entender o que está por trás desses governos, o que está por trás das religiões, o que está por trás da economia, da política, do sistema que mantém a humanidade nesse padrão convencional. Parece que as coisas não andam, não caminham, todos ficam estagnados. Existe um sistema por trás e isso é monitorado, isso é controlado. Muitos já estão despertando, muitos já sabem disso, né? E muitos já estão acordando e despertando e buscando justamente a parceria e a aliança com aqueles que servem ao bem, que servem ao avanço, que estão aí para ajudar a humanidade e não para estagnar e atrasar o desenvolvimento da população. Todas as pessoas que têm um coração bom, a intenção positiva de buscar ajudar os outros, né? Buscar o conhecimento em prol do avanço da humanidade, têm a intenção positiva, elas estão buscando informações em diversas linhas de pensamento porque elas querem respostas, né? Porque elas querem ver alguma mudança nesse mundo. E praticamente todas essas pessoas acredita, de uma forma ou de outra, que existam outras consciências, outros seres que aparentemente estão acima, superiores a nós, né? Isso não significa que nós temos que adorá-los, nós temos que prestar reverência, nada disso. São irmãos maiores, são alunos da escola que já estão mais avançados do que nós, mas são nossos amigos, nossos parceiros. Todos estão, de certa forma, esperando esse momento. Todos estão ansiando por um momento de uma grande revelação no mundo. É como se a humanidade estivesse inconscientemente esperando um grupo, alguém que vai trazer essa revelação, vai trazer essa boa nova. E até mesmo os ufólogos que estão aí sendo usados e manipulados por essa agenda oculta, né, de distorção e de mentiras, no fundo, eles também têm essa intenção. Eles também querem alguma resposta. O problema é que o ser humano, ele divide, ele separa, ele constrói segmentos, né? Ele não consegue trabalhar unido, ele não consegue avançar junto. A tendência e os condicionamentos da humanidade foram estes: estagnar, nos amarrarmos em crenças, em sistemas de pensamento filosóficos, religiosos, políticos, né? Que nos mantêm estagnados.
porque nós estamos vazios, nós estamos carentes, nós queremos ter um sistema de crença que sirva como uma arma para nós, um escudo para nós, né? Construir um sistema de crenças que é a nossa verdade, para proteger a gente dentro desse casulo, um casulo de conhecimento dentro de um mundo que, na verdade, nos deixa apavorados e com medo, porque nós não sabemos de nada. No fundo, nós temos medo do desconhecido, nós temos medo de enfrentar e buscar cada vez mais a verdade. Nós temos a capacidade mental, espiritual e física, como seres humanos, dotados de alma, dotados de consciência, de realizar esse caminho, esse desenvolvimento e ter nossas próprias experiências. Então, a gente tem que romper com o nosso sistema de crenças e estarmos livres, com a mente aberta para avançar. Esse é o primeiro passo para a gente começar a abrir as portas para essa nova realidade que está aí, né? Basta estarmos abertos para ela. Nós não seguimos o convencional. Nós apresentamos mais uma vez aqui um tema que muitas vezes as pessoas têm curiosidade, buscam, né, dentro do que está aí estabelecido, mas nós tentamos hoje trazer uma visão um pouco diferente, inovadora, moderna, nesse aspecto da ufologia. E como muitos aí estão acompanhando, nós tratamos de diversos assuntos, nós vamos buscar informações e a verdade dentro de todas as áreas, todos os campos do conhecimento, e não vamos parar. Nós vamos continuar, nós como pesquisadores e membros de Dáquila, né, Dáquila Pesquisas, temos esse objetivo. E como nós falamos hoje, a ufologia é um item dessas pesquisas, buscando o quê? A experiência, buscando cientificamente comprovar essas realidades. E quem sabe um dia, né, a humanidade chegará num ponto em que todos poderão estar tendo acesso a esses nossos irmãos maiores, nossos amigos, nossos parceiros, orientadores das estrelas, que sempre ajudaram a humanidade e estão aí, esperando que a humanidade dê os passos na sua evolução para que nós possamos estar em parceria, em contato direto e eterno com eles. Espero que esse dia chegue e que em breve todos nós possamos ter a compreensão e o entendimento do que significa tudo isso. E que a Terra, a humanidade, possa dar um salto de consciência e de evolução para o bem de todo o universo e de todo o sistema Terra.